Bom dia, Cláudia. Bom dia. Vamos iniciar? Vamos. Walter, ontem você falou sobre a alergia, né, e a homeopatia, e a gente chegou a mencionar a questão da vacina, né? Vacina e imunidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a vacina e a imunidade. Sim, muita coisa é falada hoje, né? A gente está escutando muito por conta dessa expectativa de se ter uma vacina para combater o Covid, né? E a gente sabe que isso está gerando uma ansiedade muito grande na sociedade, né? Uma vez que a vacina é um processo longo de estudo, né? E a gente está tendo que fazer uma ação a toque de caixa e isso está dificultando bastante o entendimento, né? Então, eu queria colocar algumas coisas do ponto de vista homeopático para situar e também para situar as pessoas que se tratam com homeopatia frente a essa questão do uso ou não da vacina, né? Porque é um recurso importante da saúde pública e a gente deve olhar isso com cuidado, né? Primeiro dizer que é importantíssimo as epidemias, né? Ou como chama na homeopatia, os miasmas agudos, né? Ou essas doenças que recebem um nome e que atacam grupos extensos da população e acabam são entidades tão semelhantes que recebem um nome e são relacionadas a agentes transmissores, né? Apesar que a gente tem uma alteração energética, uma alteração ambiental, e tem que ter uma alteração que a gente sabe que tem que ter no organismo receptor, em quem vai ficar doente. Então, essas febres epidêmicas, elas são intermitentes, porque ela aparece sazonalmente, né? Ou na mesma época do ano, ou em períodos assim de catástrofe, né? Mas elas nunca afetariam uma pessoa que está plenamente saudável. Ou uma pessoa, não era para afetar uma pessoa que está também com uma doença mais forte, porque na medicina tem isso, quem tem uma doença, entra em contato com outra, predomina a doença mais forte. Então, nessa doença do Covid, por exemplo, que a gente está vendo, que os mais graves são pessoas que já têm distúrbios prévios de doenças crônicas tratadas há muitos anos na alopatia, tomando muito medicamento. Então, ela está com uma alteração de pressão, de diabetes, muita obesidade, que é um outro transtorno de saúde muito importante, né? Então, primeiro esse ponto de vista que para nós a suscetibilidade em pegar um miasma agudo, ou por exemplo, ter muitas gripes, é ligada ao fato da minha doença crônica estar em atividade. Então, eu não estou pleno de saúde. Isso é motivo para a gente procurar o médico. Já o Hannibal observava, né, que isso então é uma característica do que ele chamou de psora ou doença crônica, né, que cada um vai manifestar ou despertar de acordo com as suas tendências. E essas tendências são possíveis de alterar, porque elas dependem do fator genético, né? Mas depende também do ambiente, é um termo que se usa chamado peristásia. A peristásia é o ambiente interno, gênico, que pode ser alterado através do tratamento, porque a nossa carga genética a gente não altera, né? Então existe uma predisposição, uma suscetibilidade que pode variar até pelo período de vida. É diferente as doenças que atingem uma criança do que atingem uma pessoa na mocidade, do que atinge a pessoa na idade adulta, e depois na idade adulta madura, são outros tipos de doença. Por quê?
porque esse ambiente higiênico vai se modificando de acordo com a evolução da pessoa, né? Então, primeiro é conceituar o que é vacina, né? Porque a vacina é uma entidade muito histórica, né? Esse nome vacina vem do Jenner, que é um médico inglês que, observando que as pessoas que ordenhavam vaca e pegavam uma doença da vaca, do Uber da vaca, chamada vacínia, elas não pegavam varíola, que era, na época, a praga que estava assolando a Europa. Então, ele começou a pegar aquelas linfa, aquele líquido que saía daquelas pústulas, e colocar na pele das pessoas. Se a pessoa pegava vacínia, não pegava varíola. Então, o que, que era? Uma doença semelhante. Era um princípio homeopático. Você usava uma doença, vacínia, para combater a varíola. Agora, como é, né? Por homenagem ao gênero, continuou se chamando vacina, mas na verdade é uma imunização. Nós estamos mexendo com aqueles mecanismos imunológicos, como nós começamos a falar ontem, que tem uma certa complexidade, né? E por que é tão complicado? Ora, porque a saúde é uma coisa complexa. As doenças, existem muitas doenças, a gente tem que fazer contato com muito antígeno, né? O corpo tem que saber reagir frente a muitas coisas ao longo da sua vida. Então, nós temos um sistema tão complexo quanto é a vida, né? E é muito bonito de ver isso, porque a varíola, ela foi erradicada com uma doença semelhante. Nenhuma outra doença foi erradicada. Então, hoje em dia, nós temos todo mundo tuberculizado, porque a gente toma já lá no berçário, muitas vezes, a vacina para tuberculose, e, no entanto, a tuberculose atinge milhares de pessoas no mundo, todo ano. Só que ela está numa fase de imunidade, então ela já não dá aquele quadro da tuberculose que matava em um mês. Então, vai anos, e a pessoa tem o medicamento que vai controlando, mas a doença não foi erradicada. E por aí nós vamos pelas outras doenças acompanhando pelo mundo. A única que foi erradicada foi a varíola, que usou um princípio homeopático. E então o que nós fazemos hoje é uma expectativa de uma imunização. A imunização ela vai fazer o quê? Pôr dentro do nosso organismo um vírus atenuado, uma proteína atenuada, uma bactéria atenuada, que vai dar uma reação no mesmo sentido, ela é igual. É uma isopatia, não é uma homeopatia, né? Então, muitas vezes as pessoas falavam, a vacina é que nem homeopatia, né? Você usa mesmo. Não, nós não usamos o mesmo. Nós usamos o semelhante. O mesmo, a isopatia, são as vacinas, que na verdade são imunizações. Então, a imunização pode ser mais ou menos efetiva. Ela pode deixar pode provocar sequelas, pode provocar reações. Por isso que é um assunto tão sério que está sendo discutido no mundo inteiro, porque podemos ter a oportunidade, se a gente conseguir uma imunização efetiva contra o Covid, de usar mais um instrumento de controle, né? Mas a gente não pode se enganar que isso vai controlar a doença. O que controla a doença é a higiene, que agora, no momento da doença aguda, é o isolamento, máscara e lavar bem as mãos, né? Depois que tiver a vacina, não muda nada disso, só que a doença vai começar progressivamente a modificar-se, porque vai modificar aquele ambiente, primeiro externo, com que a gente está buscando essas medidas de higiene, que são coisas externas, e depois injetando, modificando o ambiente higiênico, a peristásia, criando dentro da gente anticorpos. Então, vai ser mais uma linha de defesa. Como a homeopatia, com seu homeoprofilático, é mais uma linha de defesa.
né? Então, na verdade, a gente está tentando colocar cada vez mais linhas de defesa, né? E a doença vai ter o seu desenvolvimento e vai entrando em fases, né? Então, agora já está numa fase diferente daquela do início e futuramente ela vai perder força e vai chegar um dia que a gente não vai mais ouvir falar do Covid. Vamos falar de outro vírus ou de outra bactéria, né? Então é um assunto muito complexo, mas que está hoje na boca de todo mundo. Todo mundo está esperando uma vacina, né? Como muitas pessoas até como um fetiche, como uma coisa milagrosa, né? Que daí eu vou tomar vacina e não tem mais problema. E a gente sabe que não é assim. Então é bom ter uma boa informação, né? E que nós, por conta da ocupação planetária e do tipo de vida que a gente leva longe da natureza, nas cidades, nós vamos sim ter que adotar protocolos diferentes de vivência, porque as doenças estavam já ano a ano vindo um tipo de epidemia diferente. Um ano era dengue, um ano era zika, um ano febre amarela, né? Ou vários anos seguidos de dengue, depois influenza, vários anos seguidos da H1N1, episódios aqui e ali até de coronavírus, de outras espécies de coronavírus. Então isso daí já se sabe que é uma coisa de saúde pública que vai ter que ser olhada, porque mudou o nosso padrão de vida. Mudou. A população já está em 7,7 bilhões de pessoas no mundo e os recursos são limitados. A água potável é limitada, né? A gente está num processo muito grande de destruição da natureza, vamos ter que rever tudo isso. Senão, só a vacina não vai ser suficiente. Não sei se eu respondi a questão ou se tem algum outro ponto para clarear. Não Eu sei que tem respondeu, muitos acho que é uma. pontos, né? Oi? Tem muitos pontos para clarear, né? Tem muitos pontos, porque ontem mesmo foi falado sobre a saúde pública e, assim, saneamento ainda é um problema enorme em São Paulo e no país, né? Então, assim, são coisas que a gente vai ter que chegar num consenso, né? Sim, falta água encanada, falta esgoto, falta educação. Sem esses elementos, né, não adianta a gente falar em acabar com epidemia. Lembre que na época onde foi muito grave, era o dengue, a malária, a febre amarela, matando muita gente, né? Isso aí, um século e meio atrás, os médicos que conseguiram cuidar disso foram elevados à categoria de ministros e eram sanitaristas. Então eles iam fazer o quê? Medidas de populacionais profiláticas, que era é, água, esgoto, saneamento. É isso que tornou na Europa famoso médicos como o Virchow, que é um alemão patologista, né? Porque ele propôs em massa que a gente deveria lavar a mão, que o esgoto não podia mais ser jogado na rua. Que hoje a gente fala, nossa, isso é básico, né? Mas na época não tinha, as cidades não tinham esgoto, não tinham água encanada, não recolhiam o lixo, né? Então, o primeiro é a gente assegurar para a população como um todo, porque a gente está vendo também que não adianta ter uma parcela privilegiada que tem acesso e uma outra parcela que não tem acesso a nada, porque essas pessoas se contaminam e depois vêm se relacionar ou no seu deslocamento levam a doença para todos os lados. Então não tem uma escapatória. Eu não vou conseguir me isolar dentro de um condomínio aonde eu vou ter tudo sozinho e fora. Não, porque vem pelo ar. A poluição hoje chega no ar, na qualidade da água, contamina o lençol freático. Então só tem uma saída. Apostarmos na educação e apostarmos nas medidas higiênicas, que elas realmente são as corretas. Lembra que até os deuses dizem isso. Então, o deus da medicina, ele tem duas filhas, né? Então, o Asclépio, que é o deus da medicina grego, né?
ele tem duas filhas, que é Igeia e Panaceia. A Panaceia é esse monte de medicamento que um serve para uma coisa, não serve para outra, não serve para nada. E a Igeia que são as medidas de prevenção e cura no ambiente, melhorando a água, cuidando da alimentação, cuidando do estado geral, né? Ou seja, cuidando que o meu meio interno seja aliviado e eu possa manifestar a predisposição natural do ser humano, que é a imunidade, que é a neutralização. Senão eu vou reagir. E o corpo pode deixar que ele sabe reagir contra. Então, eu queria só deixar esse Bacana. alerta aí para a gente explorar mais esse tema também, né? Que é um tema muito E eu importante acho, para hoje. eu acho que a gente pode voltar nele atualizando de vez em quando, porque acho que vale a pena, assim, e já ir pensando nos preventivos, né? Sim, exatamente. Da higiene, né? Sem esquecer que a gente tem que tratar também o terreno. Mas o terreno também depende muito da alimentação, da qualidade da minha vida, né? E para a gente viver num lugar bom, bonito, com água pura, ar puro, esgoto, coleta de lixo, né? Isso é o mínimo para todos. Então, eu queria aqui deixar um abraço para todos que estão acompanhando aí no Instagram e no Facebook, né? Estamos postando também lá no YouTube, né, Cláudia, depois da gravação, né? Isso, é só buscar por Reflexões Matinais que vem todos os vídeos. E tá na Homeopatia Online 2020, canal. Legal. Obrigado a todos, até amanhã. Até amanhã, então, Walter. Obrigada, viu? Tchau, Cláudia. Até logo. Tchau.